os aneurismas viscerais, aneurismas renais, que são aneurismas tratados pelo cirurgião vascular, né? Esses doentes chegam para a gente, na maioria das vezes. E aqui, Marquinhos vai falar de esplênica, Luiz Otávio vai falar de renal. Eu não vou entrar em detalhes, né? A gente vai dar um apanhado geral aqui de como a gente se posiciona em relação a esses aneurismas. O fato é que são raros, mas, né, existem muitos relatos na literatura. E aí, quando a gente fala de aneurismas viscerais, a gente tem tronco celíaco, mesentérica superior, mesentérica inferior, os aneurismas das arcadas, né, principalmente ali da arcada gastroduodenal, e os aneurismas renais. Na população geral, eles não são comuns, eles são comuns em idosos, mas vejam aqui a distribuição deles, né, como eles acometem. O aneurisma displênico é o aneurisma visceral mais comum, é muito mais frequente em mulheres, depois o aneurisma de hepática, mesentérica, tronco celíaco, e eles vão diminuindo aí a frequência. Aqui só para mostrar essa distribuição. E os aneurismas de renal, muito mais comum do lado direito, né, mais comum nas mulheres. Geralmente eles são extraparenquimatosos, na maioria das vezes assintomáticos, e tinha muito uma discussão, né, do momento de tratar esses aneurismas. Eu acho que muito disso, aqui, etiologias, e é impressionante, né, como existem várias causas disso tudo, né, tanto para os aneurismas verdadeiros quanto para o pseudo, mas eu tive a oportunidade de tratar uma paciente com ehlers-Danlos durante anos, e é impressionante como esses aneurismas surgem assim, em questão de meses. Ela que não tinha nada, aparecia um aneurisma. Então, são pacientes que precisam de bastante vigilância, né? E a ruptura, né? Uma discussão que eu sempre tive com o João, ele fala, mas aneurisma renal não rompe, aneurisma renal não rompe. Até eu mostrar essa imagem para ele, eu falei, rompe, né? Aneurisma renal rompe, e essa paciente, ela tinha aneurisma bilateral, só que um aneurisma do lado esquerdo que não tinha 2 centímetros, tinha 1 e pouco, e para convencê-la que ela não precisava operar, com aneurisma em bifurcação, um local que a gente podia perder parênquima, né, já que ela já tinha perdido um rim, porque isso aqui foi para nefrectomia. Eu não sei se ela se convenceu que não precisava operar ou se ela procurou outro médico para tratar. Mas... Então é isso aqui. Isso foi publicado em 2020, isso está no Journal of Vascular Surgery, e aí mostra as indicações, esse é um grande resumo das indicações, então a gente volta aqui para renal. Todos os sintomáticos, maiores que 3 centímetros, né? Ou todos os tamanhos em mulheres na idade fértil, né? Ou refratários à hipertensão ou estenose renal. Então, aqui a gente amplia as indicações, né? O esplênico também, todas as mulheres em idade fértil, 3 centímetros. Tronco celíaco, todos os pseudoaneurismas, 2 centímetros. Né? Aí a gente vai para hepático, todos os sintomáticos, todos maior que 2 centímetros e todos que cresceram mais de 0,5 centímetro por ano. Pancreato duodenal, gastroduodenal, todos os tamanhos, independente do tamanho, eles são cirúrgicos. Mesentérica superior, também. Jejunais, ileais, acima de 2 centímetros. E gástrica ou gastroepiploica, todos os tamanhos de aneurismas devem ser tratados. O fato é que você vê muito aneurisma renal em idoso e com a parede muito calcificada, você já imagina que aquilo está há muito tempo lá, né? Então, na história natural, convencionou-se a tratar, e assim, era 2 centímetros, aumentou para 3, inclusive. Tá? E aí vem as recomendações. Então, o guideline longo, né, que é interessante ler, mas vejam que muitas das recomendações são fracas, mas o que chama atenção? Aqui um pouco de literatura, eu acho que a gente já está adiantado demais, acho que a gente não precisa falar muito disso, eu acho que é muito mais prático, e a gente vai ver a parte prática dos dois. Mas quando a gente fala de esplênica, vejo aqui que tem algumas recomendações fortes, inclusive com bom nível de evidência, né? No tronco celíaco, o que chama atenção?
Claro que na emergência todos os pseudoaneurismas, né? E os acima de 2 centímetros, aneurismas verdadeiros. Todas essas são recomendações fortes. Tá? Então, todos esses doentes precisam ser tratados. Gastroduodenal e gastropiploica, recomendação forte, endo first, ou seja, endovascular, a primeira opção para o tratamento desses aneurismas, sempre. Hepática, né? Aquilo que a gente falou, maior que 2, crescimento maior que meio, também uma recomendação forte. E outra recomendação forte é que a gente precisa fazer um estudo da circulação colateral desse órgão. Tá? Isso é importante antes de tomar qualquer decisão. Na mesentérica superior, existe muita dissecção de mesentérica. Né? A gente pega, às vezes eu pego mais doentes com dissecção de mesentérica do que aneurismas verdadeiros. Né? E aí a dissecção não é uma indicação de tratamento. Tá? A não ser que o paciente fique sintomático ou que ele cresça muito. Mas a dissecção de mesentérica, diferente dos aneurismas, ela não tem uma indicação. Tá? E aí a grande diferença é aneurisma, cirurgia aberta ou fechada. Veja aqui que na mesentérica, de novo, a recomendação é endo first, ou seja, a recomendação do tratamento endovascular virou primeira linha nos aneurismas viscerais e no aneurisma renal. Eu lembro quando eu tive na Mayo Clinic, ainda com o Gustavo, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, a gente discutindo aneurisma renal e ele falando que fazia autotransplante, tirava o rim, suturava, eu falava, puta, se a gente fizer isso no Brasil, ferrou, né? E hoje, a técnica endovascular, não tem dúvida, é a primeira linha. E aí, o que fazer, né, para esses pacientes? É claro que pacientes como esse, vejam, 1, 2, 3, 4, 5 aneurismas na esplênica, né? Acho que esse paciente, a esplenectomia como primeira opção. E aí, importante, o Marquinhos vai falar isso, precisa vacinar esses pacientes antes dos procedimentos contra as bactérias capsuladas. Né? Isso é muito importante. Como é que a gente trata esses aneurismas viscerais? Primeiro, eles podem ser fusiformes ou saculares. Então, a gente pode usar um stent revestido, uma endoprótese, e aí tem vários no mercado para isso. A gente pode fazer a embolização naqueles aneurismas saculares de colo estreito. A gente pode também usar uma prótese, um stent revestido no aneurisma sacular. A gente pode embolizar com um balão, né? Com coils, ou a gente pode usar polivinil álcool com balão. A gente pode usar o stent, né, para remodelar a colo e fazer a embolização, que está aqui só esquematicamente mostrando essa imagem. E no pseudoaneurisma, a embolização não deve ser realizada. Tá? Isso é uma maneira errada de tratar pseudoaneurisma. Por quê? Porque ele não tem todas as camadas, esse coil pode ser expelido e esse doente volta a sangrar. Então, o pseudoaneurisma nunca embolizar com molas. Tá? A gente pode fazer a embolização, pré e pós, né? Eliminar o vaso, stent revestido, ou pode até usar uma embolização proximal, dependendo se o vaso for de circulação terminal. Mas se ele tiver fluxo reverso, a gente precisa sempre pôr antes e depois. Fundamental. Tá? Então, o procedimento em si, eles vão falar, eu não vou entrar muito em detalhes, mas para cada região, por exemplo, da artéria renal, a gente pode usar produtos diferentes. Né? A maioria dos aneurismas de renal estão aqui, extrahilar, né? Na divisão do tronco principal com as segmentares ou na divisão das subsegmentares. E aí a gente pode usar inúmeros
produtos ou combinações para tratar esses produtos, para tratar esses aneurismas, né? O fato é que o grande risco é perder parênquima, né? E perder parênquima renal às vezes implica hipertensão no pós-operatório, né? Os pacientes podem, por isquemia renal, ficar hipertensos, então a gente tem que estar sempre de olho e usar o melhor produto possível. Tem vários casos que a gente pode mostrar, mas você vai mostrar caso depois, João, para discutir? Então acho que a gente pode passar para o Marquinhos e aí depois a gente vai discutindo mais casos, porque de agora para frente é muito mais mostrar o que a gente pode fazer e as soluções que a gente pode dar do que teoria mesmo.